Olá, boa noite, vamos chegando. Sei que hoje é um domingo, muitas das vezes estão aí em compromissos, em outro tipo, de rotina familiar. Vamos aguardando um pouquinho. Para aqueles então que não sabem, hoje nós estamos na quinta live, de uma semana de lives curtinhas, às 18 horas. A intenção é que a gente, em poucos minutos, em torno de 15, 20 minutos, a gente possa trazer pequenas reflexões sobre a maternidade, sobre o desenvolvimento dos bebês, para que cada uma de nós possa dar essa pausa, esse respiro e refletir sobre as suas ações. O conhecimento ele é muito importante quando a gente está disposto a fazer algo diferente, mas também é preciso a gente encontrar essa medida para que não vire um chicotinho de culpa. A gente sabe que a internet está aí repleta de informações, mas muitas vezes elas trazem junto um peso de que a gente gostaria de viver uma situação idealizada. Então, esse momento, esse bate-papo é para que a gente possa confrontar, aquilo que é o que está, o conhecimento dito e aquilo que é a nossa realidade, o nosso possível. E as transformações se fazem assim, de pouquinho em pouquinho. Então, por isso que é muito importante a gente dar um tempinho da nossa vida para também refletir sobre essas ações e não fazer tudo no piloto automático. As crianças merecem o nosso melhor, não é mesmo? Bom, o tema de hoje é por que o choro me irrita tanto. E eu gostaria, na verdade, de começar falando para vocês, que o choro, apesar de ser uma forma de comunicação do bebê, ele fala muito sobre nós, sobre a nossa necessidade de controle, a nossa necessidade de ter respostas para tudo. Então, a gente se sente abalado por aquilo que a gente não consegue decifrar. O choro no início da vida é uma manifestação da criança, muitas vezes de uma situação de desconforto que ela não consegue dar nome, então a fome, a fraldinha molhada, a necessidade de um cochilinho, às vezes um colo mesmo que ela está precisando, que ela quer ficar perto, daquele cheirinho que é familiar, mas a gente acaba buscando querer respostas rápidas, querer interpretar esse choro, querer que ele acabe logo, porque isso vai falando muito pra gente o quanto que a gente quer ter domínio sobre uma situação. E o bebê, na verdade, traz pra gente essa perspectiva do não controle. O choro acaba muitas vezes mexendo demais com o nosso estado emocional, porque nós fomos educados de maneira controladora e aí a gente acaba querendo controlar essa manifestação da criança. Oi, Gabi! Gabi, a gente está falando sobre o choro e se você tiver aí algum episódio, que você queira comentar que foi difícil de lidar com o choro, nós vamos trazer isso para nosso momento de conversa hoje, Então, assim, a criança vai desejar ser atendida prontamente. Isso não quer dizer que o adulto vai ter as respostas para esse momento da criança, É muito importante que a gente viva esse momento e que se a gente não tiver as respostas, não souber, que também a gente se entregue para esse não saber. A gente não é obrigado, a conhecer de tudo. Eu me recordo muito, dos episódios da cólica, porque para mim foram muito marcantes, tanto com o primeiro filho, quanto com o último, que tiveram aquelas cólicas que duravam muitas horas e que permaneceram por em torno de 3 meses. Então, é uma exposição que a gente tem a um choro que pega muito no nosso coração, que a gente não tem respostas, que a gente não consegue acalmar, e que muitas vezes você se sente vulnerável, você se sente enfraquecida, E o que me restava era chorar junto, era cantar, era chorar junto, era torcer para que isso passasse logo, porque era um momento nosso,
né? Então, estar também num momento de tristeza, estar também em um momento, né, em que a gente está exposto a essa vulnerabilidade, é muito importante. A gente precisa, na verdade, se despir dessa armadura, né, de dar conta e se entregar para aquele momento em que tudo bem, agora eu não consigo dar conta disso e vamos viver somente esse choro, né? A gente não ficar buscando só interpretar e só trazer respostas. Em alguns momentos a gente é chamado para se conectar só. E na verdade eu falo que foram momentos tão intensos que hoje eles deixam saudades porque era um momento que era só nosso. Não adiantava vó, tio, tia, pai tentar pegar, né? Por mais que a gente às vezes se sente sobrecarregado com esse choro que a gente não consegue decifrar, mas era um momento nosso, de conexão nossa, de entrega, de dizer, olha, eu tô aqui, eu não consigo nem dimensionar a dor que você tá passando, né? Mas eu quero estar junto com você. Eu quero que você sinta a minha presença nesse instante. E é isso que a gente, né, precisa aprender a falar um pouco mais, né? A gente escuta muito, né, na nossa educação, deixa chorar porque vai ficar mimado, né? Porque a gente traz essa raiz, né, de uma educação autoritária, uma educação que não soube acolher, né? Nós não fomos acolhidos nos nossos momentos de angústia. Então a gente acaba, na verdade, reproduzindo essas ações, né? Ai, menino não chora, engole esse choro. Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi assim. Ah, tá chorando? Tá chorando sem motivo? Quer que eu te dê um motivo para você chorar? Para mim, essa marcou muito, né? Então a gente respirava fundo, engolia o choro e via esse choro como algo, né, não querido, né, não visto, e a gente não consegue falar hoje sobre as nossas emoções, né? E eu assisti uma palestra super legal com o Dr. Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol, que eu gosto muito porque ele traz bastante essa reflexão para os pais acolherem as suas crianças, em que ele diz que nós temos sido com as crianças mais severos do que policiais. E isso, assim, calou fundo no meu coração, porque realmente a gente, né, segue algumas coisas tão à risca, nós somos tão rígidos. E ele fala, né, numa situação em que você comete uma infração, em que você estacionou num lugar que não devia e o policial te aborda, ele é respeitoso com você, ele te explica, né, qual é a regra, o que é que você está infringindo, mas normalmente ele não chega gritando, ele faz um acolhimento para te trazer a regra, a norma. E muitas vezes, se for uma situação de extrema urgência, olha, eu preciso parar na faixa porque eu tenho que comprar um remédio ali naquela farmácia, ele abre exceções. E nós não somos assim com os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente sequer escuta o motivo, fala, tá chorando, mas não tem mais, para de chorar, engole esse choro, depois a gente conversa, né? Então, assim, o quanto que a gente não consegue nem fazer essa abordagem respeitosa que o policial é ensinado aí a fazer. A gente já vai direto com a lei, com a ordem e com reprimir as emoções das crianças, né? E aí a gente não aprendeu a acolher, a gente mantém essa carcaça, essa armadura, né, de força a todo custo, de que a gente tem que dar conta, de que a criança tem que dar conta, de que, né, as emoções na verdade são para ser reprimidas. E muitos de nós fomos aí criancinhas que a gente chorou no nosso travesseiro, né, sem que as pessoas vissem, sem que a gente pudesse colocar isso para fora, porque isso era visto como um sinal de fraqueza. E hoje a gente tem muita dificuldade de falar sobre as nossas emoções, dificuldade de acolher as emoções dos outros, porque nós não fomos ensinados, não fomos acolhidos, então a gente não tem um modelo para saber fazer, né? Ninguém pegou na nossa mão. É algo muito difícil, que eu sinto que a nossa geração tem
tentado fazer diferente, mas a gente ainda precisa aprender essas ferramentas, né? Aquilo que a gente não vivenciou, que a gente gostaria que tivesse sido diferente, mas ainda não sabe muito bem como fazer, né? Como é que foi para vocês aí? Estão atravessando algum episódio difícil de lidar com o choro, né? Porque mesmo esse choro que acontece com crianças maiores, né? De quando a gente fala que vai ao supermercado e a criança quer alguma coisa, e aí, né? Muitos nomeiam de birra, falam a terrível fase dos 2 anos. Na verdade, é um processo da chegada do eu muito forte, né? Então, a criança está começando a se perceber como um ser à parte da mãe. Um ser que tem as suas vontades, os seus quereres, e ela fica querendo colocar esses seus desejos para o adulto. E o não é difícil para qualquer um de nós, né? Se você está esperando uma resposta de um emprego e você escuta um não, você vai ficar frustrado, né? Se você queria sair e não consegue sair, você vai ficar frustrado. Então a gente quer que a criança lide com a frustração de uma maneira que a gente também não sabe lidar. Porque eu duvido que a gente, né, acolhe o não. O Carlos Gonzalez fala isso. Você quer que a criança olhe para você e fale: sim, claro, mamãe, eu compreendo que nesse momento não é hora de comer a bolachinha porque eu tenho que esperar o almoço. Ela não tem maturidade para isso, né? A criança vai colocar o querer dela acima de todas as coisas, vai querer ser vista e vai querer ser atendida. Não quer dizer que a gente tem que, então é a fase dela e vamos deixar fazer o que quiser. Ela precisa aprender que existem margens, né? Olha, eu entendo e é muito importante que nessa hora a gente nomeie essas emoções, né? Porque tudo aquilo que não é dito, que não é percebido, que não é nomeado, isso na verdade reverbera, né? Vai ficando aqui dentro guardado e uma hora explode. Quando a gente dá vazão e a gente dá nome para aquilo que a criança está sentindo, ela consegue perceber, tudo bem, não deu para ser isso agora, né? Mas eu entendo que a minha mãe sabe o que eu quero, ela percebeu que eu existo, ela percebeu que eu tenho um querer, né? Então, o quanto que a gente precisa nomear aquilo que a criança está sentindo, não é calar a boca, fica quieto, não tô te vendo, é entender esse choro, né? É buscar compreender, dar nome. E quando é muito pequenininho que não fala e a gente não consegue mesmo, vamos, na verdade, abraçar e dizer: eu tô junto, eu sinto isso com você, eu quero participar desse momento com você, também é difícil para mim, né? Eu gostaria de te entender, né? Porque é o que a gente pode fazer, são as experiências de acolhimento que a gente pode fazer e que a gente não teve. Acho que esse é o maior intuito de fazer essas conversas com vocês, né? De que a gente não reproduza aquilo que nos faltou, né? Que a gente olhe para essas ausências e possa ressignificar, possa experimentar um novo caminho. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, né? Porque muitas vezes é mais forte o ficar quieta, o não tô dando conta, né? Nossa, tá chorando, parece uma buzina, tô cansada. Mas também de a gente reconhecer por que é que isso me irrita tanto. Será que é aquele choro em isolado? Ou será que, na verdade, eu estou carregando uma sequência de ações, né? Uma sequência de insatisfações, de não olhares, né? E aí eu preciso, nesse momento, descarregar em alguém. Nós vivemos um processo, na verdade, né, de silenciar tanto e de dar conta de tantas coisas que a gente acaba, muitas vezes, deixando de lado e não olhando para uma série de situações que foram desencadeando essa angústia, essa irritabilidade. Então, a gente não está falando só sobre a criança, a gente está falando sobre um acúmulo. Essa irritação, ela vem de um processo que a gente vem vivendo e que a gente está negligenciando.
Se você consegue, né, respirar fundo e separar aquilo que é da sua criança e aquilo que é a sua carga da casa, da carga do trabalho, automaticamente cada uma dessas sobrecargas ficam mais leves. Mas a gente não, a gente vai deixando, né, tudo dentro da nossa charretinha, e aí quando o copo já está transbordando, falta afeto, né, para aqueles com quem a gente convive, aqueles que a gente mais ama. Até porque a gente tem a certeza de que não vai perder o amor deles, né? Então a gente acaba descarregando em quem é mais fácil que nos perdoe, né? Que conhece a nossa luz e a nossa sombra. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês um trecho que eu gosto muito, né, do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Inclusive, no documentário dela da Netflix, ela fala um pouco sobre essa passagem, que é a passagem que inspirou ela a escrever um pouco sobre mostrar essa nossa vulnerabilidade, né? Porque se a gente não olha para o quanto as situações nos afetam, se a gente não deixa transparecer as nossas emoções, a gente não vai conseguir acolher o outro, né? Para o outro caber em mim precisa ter espaço. Agora, se eu não me esvazio, se eu estou o tempo todo guardando coisas, guardando mágoas, né, ressentimentos, raiva, não cabe esse outro. Qualquer coisa que ele traz para mim, ele está, na verdade, em excesso, e eu vou transbordar isso, né, na forma dessa irritação, desse não acolhimento. Então, se conhecer para lidar com o choro é algo muito importante. Entender que o choro é uma linguagem da criança e é uma oportunidade de conexão. Mesmo no nosso não saber das causas ainda é oportunidade de conexão. E ao saber as causas, nomear para a criança as emoções que ela está vivendo, dizer para ela que ela está sendo vista, que eu percebo aquilo que ela deseja, mas que isso não é possível agora, também é uma oportunidade de relacionamento, de conexão, de limites com essa criança. Então, eu quero deixar para vocês, o prólogo, né? Foi um trecho do discurso da cidadania em uma república, que foi proferido por Roosevelt em 1910. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, eu queria deixar para vocês esse convite de que a gente vá para essa arena da vida, que a gente experimente, deixe de lado as críticas, o desejo de ser perfeito, né, de não cometer erros, porque isso não é humano, né? Nós somos assim, somos imperfeitos, estamos nesse processo de reconstrução diária. Então vá para a arena, mostre as suas fragilidades, né? Coloque o seu limite para o outro, para que você também possa acolher essas imperfeições, para que você possa ser livre para chorar se preciso for, que a gente abandone essas frases que foram ditas na nossa infância, né, de engole esse choro, de estar chorando para quê, de você não tem motivo. Cada um de nós sabe o motivo e sabe a dor que carrega. E é importante que a gente possa falar mais sobre isso, para que os nossos filhos também possam trazer isso para nós e a gente possa experimentar, acolher, mesmo que a gente não tenha recebido esse acolhimento. Eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Espero vocês nas lives ainda dos próximos 2 dias. E na quarta-feira, então, nós temos o lançamento do e-book gratuito. Espero que dessa forma a gente possa alcançar mais pessoas,
né, que a gente possa ir se transformando, refletindo sobre as nossas ações, que vocês ajudem a divulgar para que mais mães possam acolher esses bebês que vão chegando com bastante afeto e respeito. Um beijo para quem me acompanhou e compartilhem essa live.